meus irmãos encarnados e desencarnados, muito boa noite. Estamos iniciando a reunião desta segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, reunião pública do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aqui do bairro de Campinas, do setor Centro-Oeste. Essa reunião que acontece há 75 anos em todas as segundas-feiras. Que nós tenhamos uma reunião proveitosa, amparada pelos guias espirituais e pelo diretor espiritual da casa, Eurípides Barçanufo. Nós vamos começar a nossa reunião harmonizando o nosso ambiente com uma poesia declamada pela Natália Rodrigues. Depois a irmã Doraci já faz a prece inicial. Com vocês, Natália Rodrigues. Anotação fraterna. Pelo Espírito Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ouço-te, alma querida, a pergunta frequente. Como vencer tanta barreira à frente, tanto empeço ao redor, tanta prova em caminho, tanta pedra a cercar-me, tanto espinho? Como entender o lar em conflito constante? Sinto-me qual formiga enfrentando um gigante, o gigante da dor em que me vejo. Por que lutar tanto assim, se a paz é o meu desejo? Se posso responder-te, apenas te digo, não te atormentes, coração amigo. A vida sobre a terra é internato na escola. O sofrimento que te desconsola, em cada fase vale por ensino que te habilite a promoção a mais alto destino na conquista ideal da perfeição. Observa contigo a imensa caravana, os companheiros da família humana. Não acharás ninguém sem lutas e sem problemas. Esse irmão, rente a nós, caminha nas algemas da enfermidade em que se desfigura. Aquele, a tropeçar na desventura, suporta a incompreensão dos seres mais queridos. Outro, exibe nos ombros doloridos, embora ocultamente, a cruz de quem governa muita gente, sem que o mundo perceba o quanto dói o fardo que o mantém preso ao nobre suor de quem serve e constrói para a extensão do bem. Outros se arrastam carregando tribulações em bando, filhos em lamentável rebeldia, buscando a fuga em marcha estranha e cega, voltando ao lar depois pela senda sombria do presídio, da angústia que o segrega, e amargas provações que surgem de surpresa, desânimo, penúria, abandono, tristeza. Entretanto, alma boa, não te revoltes, segue, ama, perdoa. Aceita-te como és e trabalha onde estás. Obrigação cumprida é o caminho da paz. Sofre e abençoa. Chora, mas porfia, aprendendo as lições de cada dia. A existência na terra é a subida escarpada e o dever nos recorda o símbolo da cruz. Segue e agradece a Deus a aspereza da estrada que te eleva da sombra à exaltação da luz. Muito obrigado à irmã Natália Rodrigues pelo poema, pela declamação linda. Muito obrigado a Doraci, que a nossa reunião seja como ela previu na prece inicial. E agora é hora de passarmos para a palestra da noite. A nossa palestrante já é conhecida da casa, é uma palestrante que sempre atende aos nossos pedidos, às nossas convocações, a irmã Silvana. E é um prazer recebê-la aqui, Silvana. Eu já te passo a palavra. Queridos amigos, queridos irmãos, com as bênçãos de Jesus, nós estamos mais uma vez aqui para podermos refletir juntos. E que o nosso bondoso Mestre possa realmente nos envolver amorosamente a todos. Hoje o nosso tema é sobre o autoenfrentamento. Ninguém foge de si mesmo. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, no capítulo 10, diz que é essa teimosa fuga de si mesmo
que dá lugar nas criaturas a muitos conflitos e transtornos na área do comportamento, pelo consumo de energia emocional para parecer, em vez de aplicá-la no esforço natural, criativo e renovador para ser. Quando Joana nos diz que essa fuga de si mesmo ela é teimosa, é porque nós devemos estar insistindo muito nisso. E isso nos dá muitos conflitos, porque é impossível nós fugirmos de nós mesmos. A gente fica hoje em dia, talvez, muito envolvido com o nosso trabalho, com os problemas, com os desafios, com a internet, com o celular, e na expectativa que aquilo nos leve a vamos dizer assim, a um refúgio. E que não é verdadeiro, porque sempre que há esse autoencontro, que muitas vezes ele é doloroso e na maioria das vezes, ele é extremamente necessário. E a gente às vezes não quer pensar, não quer parar para refletir, não quer parar para ver o que está acontecendo, e disso a gente pode buscar outros tipos de fugas, como comprar, como beber, como comer e como tantas outras. Mas a dor continua e ela um dia vem nos cobrar. Esse enfrentamento ele vai ser necessário. Quanto mais nós adiarmos, mais vai ficando difícil. E nós estamos muito envolvidos, né, como diz Joana, no esforço de parecermos. Nós queremos parecer bons, queremos parecer sermos inteligentes, destemidos, trabalhadores. Nós estamos criando comportamentos que são aceitáveis, que são admiráveis, mas estamos nos esquecendo de ser. Porque às vezes os comportamentos, eles são até ensaiados, eles são produzidos, e na hora da gente realmente partir para ser de verdade, a gente identifica tanto com aquilo que a gente parece, que quando realmente é para ser, nós temos a dificuldade. E uma das coisas que nos gera muita frustração. A frustração é algo normal, mas quando ela permanece, quando ela fica gerando mau humor, amargura, conflitos, aí ela a gente tem que dar uma especial atenção a ela. Esse sentimento decorre do querer e não poder realizar, da dificuldade da aceitação do fato. Então, como eu não consigo realizar tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que o ego quer que aconteça, eu prefiro muitas vezes fugir, desse enfrentamento pela minha dificuldade de aceitação do fato. E a gente faz isso no nosso dia a dia com tantas coisas, desde um simples atraso para o nosso trabalho, por algum compromisso, até na dificuldade de aceitarmos as pessoas, de aceitarmos nós mesmos. Nós temos um pouco de dificuldade na questão de aceitar o outro. A gente esquece, aceitar o outro como ele é não exigir que ele seja o que a gente espera dele. Que ele realize aquilo que eu acredito que ele tenha que fazer. Mas não significa aceitar o outro, a gente aceitar tudo que vem desse outro, porque muitas vezes é necessário a gente colocar limites. A gente tem uma dificuldade muito grande em saber o equilíbrio que é aceitar, e colocar limite. Tudo na vida pede um equilíbrio. Senão nós vamos estar sempre nessa fuga de nós mesmos por não darmos conta de enfrentarmos esses extremos que nós colocamos. E uma das coisas que a gente precisa começar a pensar, como é que nós lidamos com a nossa frustração? Como é que nós lidamos com os nossos desafios diários?
Uma das coisas que nos deixa triste, muitas vezes, é essa frustração com a gente. Às vezes nós temos tanta vontade de realizarmos, de melhorarmos. A gente aqui tenta ler, aprender, assiste palestra, estuda. E quando vem a prova, a gente acaba caindo de novo. E isso nos dá muita frustração. Porque suportar-se, aguentar a si mesmo na maneira de ser, tolerar a si próprio nos lados penosos, doloridos, é o desafio mais repetitivo do ser. Nós nos lembramos lá de Sísifo. Sísifo, na mitologia grega, é aquele homem que foi condenado pelos deuses, porque desafiou os deuses, enganou a morte mais de uma vez. Então ele é desafiado a levar uma pedra até o cume, e sempre quando ele está chegando, a pedra está chegando no cume, ela rola de novo. Ele tem que pegar a pedra, levar novamente. E aí a gente, pelo exemplo do Sísifo, né, que é esse exemplo repetitivo, a gente precisa começar a refletir das nossas frustrações com as nossas pedras diárias. Aquela pedra que tem que estar sempre aparecendo para que a gente possa rolar. E quando parece que nós estamos sim conseguindo, ela vem de novo e ela vai se repetindo. São os problemas do nosso dia a dia que se repetem. São as inquietações conosco mesmo que se repetem. A gente precisa entender que essa pedra, ela é nossa. E às vezes ela vai ficar uma encarnação inteira ou até mais rolando e eu me esforçando com ela. Mas é preciso entender que se a pedra não muda, para que eu possa me suportar e aguentar essa frustração que eu gostaria de terminar essa prova de uma forma melhor, se a pedra não muda, eu preciso olhar diferente para essa pedra. Eu preciso mudar a maneira que eu encaro essa pedra, porque senão eu vou estar sempre frustrado, eu vou estar sempre triste, eu vou estar sempre, vamos dizer assim, melancólico, porque não consigo ser aquilo que eu gostaria que eu fosse, aquilo que eu espero e aquilo que está sempre me testando. Nós reencarnamos para trabalharmos em nós muitas coisas, mas alguns pontos, eles são bem essenciais. Parece que são esses que repetem várias vezes. A gente precisa começar a prestar atenção qual é a pedra que me desafia constantemente. É uma relação, é o meu trabalho, é o centro espírita, é a minha depressão, é a minha ansiedade, e começar a olhar para isso de uma maneira diferente. Porque se essa pedra se repete sempre, ela é uma lição para mim. Ela é um desafio. E se eu encaro sempre, ai meu Deus, de novo isso, eu estou simplesmente empurrando uma pedra que vai rolar sem ter esse autoenfrentamento, sem estar desperto para poder analisar por que eu reajo assim, porque eu olho para determinado desafio, porque aquilo que acontece no meu dia a dia me toca tanto e me é tão difícil. Essa autora, Verena Kest, que escreveu esse livro do Sísifo, ela fala muito sobre a frustração e expectativas, e eu achei muito interessante e trouxe para vocês. Ela fala assim: é que desilusão nos obriga a renunciar a uma fantasia tida anteriormente. Aguardávamos algo que não ocorreu. Não tínhamos esperança de coisa alguma, apenas expectativa. A expectativa é bem mais estreita que a esperança, bem mais centrada no acontecimento através do qual nos entendemos. Se o fato não ocorre, perdemos então o nosso centro atual. A sensação que acompanha essa perda chamamos de desilusão. Então, essa perda da expectativa, a gente chama de desilusão. A gente quer resolver um problema, a gente tem uma expectativa de que algo aconteça. Quando aquilo não acontece, eu fico desiludida.
Mas expectativa é muito diferente de esperança. Nós temos expectativas que algo aconteça amanhã ou não. Mas eu tenho a esperança de conseguir lidar com a minha frustração. Olha como é diferente. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu estou tão sem esperança. Mas será que é sem esperança mesmo? Ou será que eu estou frustrado porque as expectativas que eu tenho não acontecem? Eu preciso partir para esse enfrentamento de tentar entender o que está acontecendo comigo, se as minhas expectativas estão sendo frustradas ou se realmente é algo de falta de esperança e começar a trabalhar isso. E ela continua assim: a mudança, porém, só é possível quando podemos largar, aceitar as perdas. O poder largar exige mais coragem do que o querer segurar. Por sua vez, não sabemos como a vida se modifica quando largamos. Não somente seguramos, muitas vezes largamos também cedo demais. Olha de novo o equilíbrio. Quando a gente pode largar, quando a gente aceita a perda, quando a gente aceita que nós não temos o controle da situação, a gente precisa muita coragem para poder largar. É uma sensação de entrega, é uma sensação de se render. Nós vamos falar agora mesmo sobre isso. Às vezes também a gente larga cedo demais, quando na hora que às vezes é a hora de segurar. É por isso que esse autoenfrentamento, esse olhar para a gente, ele sempre nos ajuda a ver quando a gente está largando cedo demais ou quando a gente está segurando demais. Às vezes, abrir mão significa perder a imagem que a gente faz de si mesmo. Isso dói. Abrir mão de ser a mãe espetacular que eu gostaria de ser. Abrir mão de ser aquela pessoa que não comete falhas. Abrir mão de uma perfeição que eu não consigo ainda. Abrir mão de ser uma pessoa que não enfrenta o dia a dia. Abrir mão, muitas vezes, da minha preguiça, da minha falta de vontade de lutar. Então, isso tudo faz parte do nosso autoenfrentamento. E esse abrir mão vem muito com a questão que Jesus nos traz isso, em Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Isso é a rendição, é o poder largar, renunciar a si mesmo. E quando eu estou disposto a perder, é aí que eu ganho. Essa rendição é a essência desse paradoxo. Quando a gente abandona o nosso falso eu, quando a gente desiste de querer ser o melhor de todos e começa realmente a aceitar aquilo que nós conseguimos fazer de verdade. A gente precisa abraçar as trevas para encontrar a luz. Para a gente ver estrelas, a gente precisa da escuridão. Quando eu começo a aceitar no meu autoenfrentamento, paro de tentar fugir de mim mesmo e começo no meu autoenfrentamento a olhar aquilo que realmente eu não consigo mais levar daquela forma. A minha exigência descabida, a minha ausência de limites, a minha falta de respeito com o outro e muitas vezes comigo mesma. Esse equilíbrio entre doar, esse equilíbrio entre receber. Às vezes nosso orgulho é tão grande que a gente não quer receber. A gente quer doar porque assim a gente se sente maior. Nem receber ajuda, nem receber amparo, nem receber amor. E às vezes nós precisamos tanto também de receber. A gente precisa tanto de entender as nossas dificuldades. A gente precisa tanto entender a nossa fragilidade. E Jesus nos vem e nos diz isso. Que essa rendição
é uma saída na escuridão, porque é onde eu me entrego a uma força maior divina, aonde eu não sei o que vai ser de mim. Mas é como Paulo, quando se ajoelha e diz a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Ele se rendeu. E é essa rendição que para nós faz tanta falta. A gente sempre procura as nossas soluções nos lugares óbvios. E a gente complica situações por causa disso. Porque a gente quer sempre, a gente acha que a gente vai fazer um exercício, a gente dá a resposta errada, e a gente, para refazer o exercício, a gente dá a mesma resposta. Não é assim que funciona. A gente precisa pensar sobre a questão. Se a gente já errou naquela, a gente precisa refletir para ver se não tem outras respostas. E a gente precisa também de refletir sobre a nossa evolução moral. Na Revista Espírita, de 1863, de junho, o princípio da não retrogradação do espírito. Os espíritos não retrogradam no sentido de que nada perdem do progresso realizado. Eles podem ficar momentaneamente estacionários, mas de bons não podem tornar-se maus, nem de sábios ignorantes. Tal é o princípio geral que só se aplica ao estado moral e não à situação material, que de boa pode tornar-se má se o espírito a tiver merecido. Mas há certamente retrogradação do espírito no sentido de que retarda seu progresso, mas não do ponto de vista de suas aquisições, em razão das quais e do desenvolvimento de sua inteligência, sua degradação social lhe é mais penosa. É assim que o homem do mundo sofre mais no meio abjeto do que aquele que sempre viveu na lama. A gente não retrograda, a gente pode ficar estacionário, mas a gente pode se comprometer, mais sim. E aí continua. Isso nos conduz a outra questão. Nero, por exemplo, enquanto encarnado como Nero, pode ter cometido mais maldades do que na sua precedente encarnação? A isso respondemos sim. O que não implica que na existência em que tivesse feito menos mal ele fosse melhor. Para começar, o mal pode mudar de forma, sem ser um mal maior ou menor. A posição de Nero como imperador, tendo-o posto em evidência, permitiu que seus atos fossem mais notados. Numa existência obscura, ele pode ter cometido atos igualmente repreensíveis, posto que em menor escala e que passaram despercebidos. Como soberano, ele pôde mandar incendiar uma cidade. Como uma pessoa comum, pôde queimar uma casa e fazer perecer a família. Um assassino vulgar que mata alguns viajantes para despojá-los, se estivesse no trono, seria um tirano sanguinário, fazendo em grande escala o que a posição só lhe permite fazer em escala reduzida. Então, Nero, como exemplo aqui da Revista Espírita, quer dizer que ele pode ter cometido mais mal? Quer dizer, ele piorou? Não. Porque o mal também pode mudar de forma. Mas a gente pode se comprometer mais porque o espírito ainda continua. Mas se nós temos a chance de executarmos mal maior, e se a gente faz, é porque a gente é capaz disso. Não é a situação que nos empurrou para aquilo. Aí a consciência desse autoenfrentamento. Deus é tão misericordioso que Ele não nos coloca em situações mais difíceis, porque sabe, naquelas mais difíceis, nós nos complicaríamos muito. A gente precisa de olhar para dentro, para saber até que ponto a gente consegue lidar com aquilo que a gente carrega. E não fugir e colocar a culpa no mundo, colocar a culpa nos outros. Mas esse olhar para dentro, ele coloca para mim os meus limites negativos, mas também os meus limites positivos. A minha prova de resistência moral. Por isso é que não é nos dado fardo maior do que as nossas costas. Porque um desafio maior, talvez a gente cairia. Às vezes a gente fala, mas eu queria tanto ter estudado para ter mais dinheiro, para ter mais poder, para conseguir fazer mais coisas. Mas será?
Será que isso também não seria nossa desdita? Será que isso também não seria nossa escalada para a nossa queda? E uma das coisas que eu estava refletindo muito sobre essa questão do bem e do mal, do nosso autoenfrentamento, foi no Evangelho, no capítulo 17, no Sede Perfeitos, no item 3, sobre a lição do homem de bem. Uma das primeiras coisas que eu estava refletindo, e refletindo, né, sobre essa questão da evolução, se esse autoenfrentamento, desse olhar para dentro do que nós carregamos, e eu comecei a refletir por que Kardec coloca o homem de bem. Ele não coloca o homem do bem. Bem, nesse sentido, é um advérbio. Né? Quando fosse o bem, seria um substantivo. Um advérbio é um modo. É um modo que a gente faz as coisas. E quando Kardec coloca que é um homem de bem, é o modo que nós lidamos com o nosso dia a dia, com o outro, com o universo, conosco mesmos. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que lhe desejara que lhes fizessem. O homem de bem cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. E esse homem de bem é bem atento à sua consciência, porque ele pergunta a ele mesmo se eu violei a lei, se eu não pratiquei o mal, mas se eu fiz todo o bem que eu podia. Se eu desprezei voluntariamente alguma ocasião de ser útil, né? Esse voluntariamente, para a gente lidar com isso, a gente precisa ter muito olhar para dentro, porque a gente usa muitas desculpas. Mas aí lá depois eu trouxe algumas partezinhas quando ele fala: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Aí ele já fala que o homem de bem é bom. Só que lá mais na frente ele fala assim: estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Eu trouxe esses três parágrafos porque Kardec fala do homem de bem, ele fala que o homem de bem ele é bom, mas que o homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Por aí a gente vê que o homem de bem, que Kardec traz o exemplo, não é um homem perfeito. Porque senão ele não precisaria estudar as próprias imperfeições. Ele é bom porque ele esforça para ser. Ele evita o mal, como diz lá na Gênesis, né? Evitando o mal e já se dispondo a fazer o bem. Evitar o mal já é o passo de ser bom. E esse homem de bem é a forma com que a gente lida com as coisas. Será que eu lido de bem com tudo? Como é a minha relação comigo mesmo? O homem de bem, ele bem lida com as adversidades. Ele bem lida com a alegria. Ele bem lida com os excessos, com os limites, com o outro, com o planeta, com o universo e principalmente consigo mesmo. A gente precisa de observar o nosso autoenfrentamento. Qual é a forma que nós lidamos para que nós sejamos um dia homens de bem? A forma com que nós procedemos, a forma com que eu encaro. O meu bem é bem falar?
Ou será que é um mal falar? O meu olhar é um modo de olhar de bem ou de mal? Então, não é uma perfeição, mas é um esforço em combater as imperfeições, olhando para nós mesmos e não fugindo. E para encerrar, Joana de Ângeles, nesse livro Vida, Desafios e Soluções, diz o seguinte: como ninguém foge de si mesmo, porquanto sempre estará onde se encontram suas aspirações e necessidades, malgrado as fugas psicológicas e desmandos mentais, a consciência se firma e se agiganta, traçando as rotas de segurança com as realizações propostas pelo conhecimento e vividas pelo sentimento. Sempre estaremos aonde encontram as nossas aspirações e as nossas necessidades. Como Jesus dizia, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Por mais que nós fujamos, por mais que a mente nos distraia, a gente sempre vai estar aonde estão as nossas necessidades. É por isso que a gente precisa ampliar a nossa consciência para que ela trace rotas de segurança com mais realizações, ampliando as nossas aspirações e as nossas necessidades. Com o nosso conhecimento, com o nosso sentimento ampliado, tentando encontrar um significado para tudo, um sentido para a nossa existência. Toda dor é possível de ser suportada se a gente encontrar sentido nela. Então, o autoenfrentamento tem que haver um sentido maior para nós mesmos. Um sentido de aprendizado. Um sentido de conquista interior. De desenvolvimento de fé, desenvolvimento de coragem. Que a gente possa tirar no nosso dia a dia sempre um período, um tempinho, alguns minutos, para, como Santo Agostinho, refletirmos naquilo que fizemos. Como estão os nossos pensamentos? Aonde está a minha dor? Porque eu não estou conseguindo lidar com alguma outra questão? É tão bom quando a gente dá essa atenção para o nosso interior, para nosso ouvido, para nossa fala. E é através desse autoencontro que nós encontramos o nosso Cristo interno. É um verdadeiro autoencontro com o nosso Mestre Jesus, o nosso anjo guardião, que nos vai falar bem dentro o que nós precisamos de ouvir, para que a gente possa despertar e continuar seguindo sempre em frente. Que Jesus possa nos envolver agora, em todos os nossos dias. Que Ele nos abençoe. Assim. Muito obrigado, Silvana. Que assim seja. Que nós tenhamos não só a capacidade de absorver todo esse conhecimento que você nos trouxe, mas fundamentalmente colocarmos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Muito obrigado. Bom, e a gente vai já entrar na preparação para o passe magnético curador e a fluidificação das águas. E como sempre, nós pegamos um texto para reflexão, um tópico para reflexão da agenda cristã. E você vai escolher um número, e esse número você vai refletir como um conselho para você para esta semana, tá? Quem vai fazer a leitura da agenda cristã para nós é a querida Ana Paula. Ana Paula, é você. Olá! Chegou a hora então de fazermos a nossa leitura da agenda cristã. A nossa agenda cristã dessa semana é intitulada Aproveite o Ensejo.
E vocês vão escolher números de 1 a 5. Cada número corresponde a uma mensagem aí que vai acompanhar vocês durante esta semana. Aproveite o ensejo. Número 1. Não é companheiro dócil que exige a sua compreensão fraternal imediata. É aquele que ainda luta por domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. Não é companheiro dócil que exige a sua compreensão fraternal e imediata. É aquele que ainda luta por domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. Número 2. Não é o irmão cheio de entendimento e evangélico que reclama suas atenções imediatas. É aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia do campo do coração. Não é o irmão cheio de entendimento e evangélico que reclama suas atenções imediatas. É aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia do campo do coração. Número 3. Não é o amigo que marcha em paz na senda do bem. Quem solicita seu cuidado insistente é aquele que se perdeu no cipoal da discórdia e da incompreensão, sem forças para tornar o caminho reto. Número 3. Não é o amigo que marcha em paz na senda do bem, que solicita seu cuidado insistente, é aquele que se perdeu no cipoal da discórdia e da incompreensão, sem forças para tornar o caminho reto. Número 4. Não é a criatura que respira no trabalho normal, que requisita socorro urgente. É aquele que não teve suficiente recurso para vencer as circunstâncias constrangedoras da experiência humana e se precipitou na zona escura do desequilíbrio. Número 4. Não é a criatura que respira no trabalho normal que requisita socorro urgente. É aquele que não teve suficiente recurso para vencer as circunstâncias constrangedoras da experiência humana e se precipitou na zona escura do desequilíbrio. Número 5. É muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar é na Terra mesmo. Número 5. É muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar é na Terra mesmo. Muito boa noite a todos. Desejo uma ótima semana e muita saúde. Obrigado, Ana Paula. Que cada um pegue a carapuça, coloque na cabeça e exemplifique a orientação do espírito de André Luiz nesta psicografia tão bonita do Francisco Cândido Xavier. Agora, meus irmãos, nós vamos já entrar na segunda parte da nossa reunião, na segunda parte dos nossos trabalhos da noite. É o momento do passe magnético curador, lembrando a você que o passe tem uma importância vital e é tão importante quem ministra quanto quem está recebendo estar gravitando em uma mesma onda energética,
numa mesma carga magnética. Tenhamos o pensamento em oração, tenhamos o corpo preparado para receber o passe magnético curador. Já separa o seu copo de água aí, porque o irmão Romildo vai ministrar o passe em todos nós, vai pedir o passe magnético curador e, consequentemente, a fluidificação das águas. Romildo, a palavra está com você. Nas palavras de Emmanuel: Espíritas amigos, atendamos a caridade que sublime a penura do corpo, mas não menosprezamos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Com essas palavras de Emmanuel, nós estamos dizendo para todos que devemos, através da oração, emitir as criaturas que sofrem nos nossos dias de hoje. E a oração que Jesus nos ensinou muito tempos atrás. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá sempre é que muito agradecemos. Perdoa, Pai, nossas dívidas, ensinando a perdoar os nossos devedores. Perdoa nossas ofensas, ensinando a perdoar os nossos ofensores. E não deixeis entregues à tentação, e livre-nos de todo mal. Que o mal possa, assim, entender e compreender também, e buscar o bem constante para se livrar desse sofrimento que se encontra. E assim, Senhor Jesus, fazemos a prece do passe coletivo e agora vamos passar as águas fluidificadas, buscando assim o magnetismo do fluido vital, que Jesus sempre curou todos aqueles doentes através desse magnetismo que, por excelência, o amor maior de nosso mundo. E assim, relembremos que esse passe possa fazer efeito a todas as criaturas, encarnadas como desencarnadas, e para todos aqueles que se acham em perturbações, que se acham em sofrimento, necessitando de socorro nesse momento de aflições, que eles possam receber nossas vibrações de paz, de amor e de carinho. E assim, Senhor Jesus, pedimos a fluidificação das águas, essa fluidificação que possa fazer jus a todas as criaturas que têm também alguns sofrimentos corporais ou que sentem no seu próprio físico essas enfermidades, que possa dar o alívio necessário, colocando assim um copo com água para a fluidificação dessas águas a quem se pede. E assim, Senhor, dando por determinado e dando assim também, neste momento, nossos pensamentos em vibrações de paz e de amor, possa valer a todos, e neste momento, em seu nome, em nome dos benfeitores espirituais que cuidam e zelam de todos nós encerramos. Que assim seja. Muito obrigado ao irmão Romildo. Que Deus e a espiritualidade maior te pague pela caridade prestada. E agora, já devidamente tratados espiritualmente, com a água fluídica, e que ela continue sendo o tratamento para quem dela fizer uso, para aquele mal para o qual o irmão que bebê-la esteja sentindo. Nós estamos encaminhando para o final da nossa reunião. Eu quero aqui agradecer a todos vocês, com muita saudade da nossa reunião presencial na nossa casa, mas graças a Deus a vacina contra a Covid-19 está chegando, a espiritualidade já está preparando um novo tempo e nós vamos voltar com as nossas reuniões presenciais em breve. Eu quero que todos tenham uma feliz semana, que todos tenham muita paz. Até a próxima segunda-feira. Que todos tenham uma boa noite. E para encerrar a nossa reunião da noite, eu convido o irmão Esdras para fazer a prece final.
Agora, chegando no final da nossa reunião, aí, meus irmãos, saudade de todos, que possamos, mesmo nessa distância, nesse distanciamento social, possamos sentir a presença de cada um de nós, como se nós estivéssemos juntinhos no nosso centro espírita. Que possamos sermos resilientes, principalmente nos resignarmos diante do sofrimento e saber que acima de Deus está a sabedoria dele, a sabedoria do nosso Criador, e que possamos entender os desígnios dele, que sabemos que é para o nosso bem. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, mais uma vez, nós estamos encerrando a nossa reunião de segunda-feira de forma virtual, mas que possamos, neste momento, possamos entender, possamos crescer com esse sofrimento, entender qual que é a proposta, o que Deus quer de nós nestes momentos. E que em breve possamos estar todos juntos, presencialmente, no nosso centro espírita, no nosso Eurípides Barçanufo, todos nós juntos, porque tenhamos e teremos a oportunidade de vencer mais essa etapa. Mestre Jesus, acima de tudo, vem-nos caminhar e nos elevar para a luz, para junto de Ti. Espírito de luz que Tu és, venha fazer com que possamos crescer em Ti. Crescer em vontade, crescer em amor, e que possamos seguir os Teus caminhos, o Teu exemplo, que sofreu tanto, mas que, acima de tudo, nos deixou um legado de amor. Dessa forma também Te pedimos. Venha, Senhor, abençoar cada um de nós. Que possamos, em Teu amor, fazer com que possamos sentir o nosso irmão, que tanto temos saudade, cada um deles. Que possamos ver diante de Ti, nos Teus olhos, daqui uns tempos, cada um dos nossos irmãos, e a nos abraçarmos e sermos felizes mais uma vez. E agora, neste momento, sejamos, como já disse, resilientes. Possamos entender os Seus desígnios para as nossas vidas. Senhor, muito obrigado. Vem estar conosco no restante da semana. E dessa forma, encerramos a nossa oração e a nossa reunião de hoje. Que assim seja.